Olá, bom dia, galerinha do terceira série, tudo bom com vocês? Vamos estudar, né, pessoal? O Enem está chegando aí, espero que dê tudo certo, espero que vocês estejam estudando e que vocês também estejam se cuidando, pessoal, ok? Vamos mais uma etapa, né? Vamos concluir esse conteúdo, que hoje nós vamos estar falando sobre as principais instituições financeiras mundiais. Como nós estamos falando, pessoal, essa unidade ela vem falando o tempo todo da globalização, tá? Então, em uma economia cada vez mais globalizada, instituições de regulação e fomento financeiro que atuem em âmbito internacional promovem o desenvolvimento mundial. Então, as orientações políticas que adotam e sobre até que ponto elas sofrem influência dos interesses dos países mais ricos e de grandes corporações mundiais geram polêmicas. Nós vamos estar vendo aqui a questão dessas instituições financeiras. Então, o estabelecimento de um sistema financeiro que pudesse organizar a economia mundial e facilitar o comércio entre as nações tem sido um desafio para os países, né? Então, atitudes mais importantes foram tomadas durante o fim da Segunda Guerra Mundial, que originou a própria formação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E destaca-se o acordo realizado, né, nessas negociações em 1944, o qual reuniu representantes de 44 países na cidade, né, nos Estados Unidos, e contou com a adesão de todos os países capitalistas que combatiam as tropas do eixo. Quem que eram as tropas do eixo? Composta, né, pelo Japão, pela Alemanha e pela Itália, né? E nós vamos estar vendo, pessoal, então foi uma reunião que aconteceu em Bretton Woods, né, nos Estados Unidos, e nela foi estabelecida a paridade. E olha só, pessoal, por que os Estados Unidos é essa potência hoje? Por que nós estamos tendo essa nova ordem mundial agora? Então, nessa reunião lá, né, que aconteceu nos Estados Unidos, estabeleceu a paridade entre o dólar estadunidense e o ouro. Ou seja, a moeda, o dólar estadunidense, correspondia a 31,1 grama de ouro. E isso fez com que essa moeda se tornasse a mais importante referência internacional dos negócios. Então, por isso que quando a gente fala é cotado em dólar, então não foi da noite para o dia, né? Por que os Estados Unidos conseguiu tudo isso? Então, o dólar se converteu em moeda internacional utilizada nas transações comerciais mundiais, tá? Isso aqui é a reunião que aconteceu, né, em 1944 e que foi decisiva para a economia mundial desde essa reunião. E aqui nós vamos ter a localização, né, dessa reunião, que local dos Estados Unidos que ocorreu, né? E a primeira instituição, né, nós vamos ter as duas aí, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Então, embora tenha entrado oficialmente em operação 2 anos depois, né, da Conferência de Bretton Woods, né, que elas foram criadas. Então, formalmente, essas instituições passaram a integrar o sistema da ONU, mas, na prática, sempre atuaram de modo independente. Então, primeira dela, pessoal, Fundo Monetário Internacional. Qual que é o objetivo dessa instituição financeira internacional? Oferecer socorro financeiro a países em crise, evitando que a situação se alastre para outras economias e afete negativamente as finanças globais, porque nós estamos vivendo o que é a globalização. Então, hoje já não é vantajoso. Um país entrou em crise, ele vai afetar os demais, né? Então, a aprovação dos créditos obedece a critérios políticos e ideológicos, estabelecidos sob a influência direta dos países mais ricos, com maior peso nas decisões da instituição. Então, se um país precisa de financiamento, ele vai fazer empréstimo, só que ele tem que contar com o apoio dos países influentes que vai aprovar esse empréstimo ou não. Então, vai depender muito do jogo de interesse. Então, em 2015, o FMI contava com 188 membros que contribuíam em cotas de participação. Ou seja, quando nós falamos de cotas de participação, os países, eles depositam valor nos fundos e quanto maior o valor, maior será a participação dele nas decisões. Então, nós vamos ter 5 países
encabeçando aí, né, os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França. Concentram mais de 1/3 do peso proporcional das votações em que se decide pelas políticas econômicas associadas à regulamentação de empréstimos aos países. E os Estados Unidos, ele detém maior poder no órgão, 16% dos votos totais. Então, a distribuição desses pesos, né, na hora da votação, equivalentes é objeto de polêmica, porque tem país que não vai concordar, né? Então, países com menor representação, como é o caso do Brasil, então o peso do Brasil, 1,72%, então quase não tem influência, né? E justamente esses países que têm menos participação, menos peso nas decisões, eles vão reivindicar reformas na estrutura da distribuição dessas cotas, para ampliar a influência política na instituição. Então, as condicionalidades impostas pela instituição para obter ajuda financeira. Então, os países, eles devem cumprir um rígido programa de ajuste de contas internas para o saneamento das dívidas externas. E o que é isso? O que isso significa, pessoal? Se o país está em crise, ele vai precisar de empréstimo, primeiramente, ele vai ter que cumprir algumas normas que são impostas por essa instituição, tá? E são normas que vai afetar diretamente a população mais vulnerável, né? Então, por isso ela gera problemas como desemprego, por exemplo, né? O país ele pode, porque a instituição ela tem que ter certeza que após feito esse financiamento ela vai ter o pagamento dessa dívida, né? E quando ela vai adotar medidas, então pode ocorrer de acontecer desemprego no país, menor efetividade nas políticas sociais. O que é isso? Menos políticas públicas para atender a população, como escola, saúde, né? E que isso vai atingir quem, pessoal? Principalmente a população mais vulnerável, né? Que são os mais carentes. Então, é normal, pessoal, em encontros, encontrar pessoas fazendo protestos, né, contra essas instituições financeiras. Na apostila de vocês têm essa imagem aí, que é a população da Grécia protestando. Por quê? Porque vai acontecer quando se fala o país emprestou, quem é que vai sofrer depois? É a população, que pode acontecer, como foi falado, desemprego, às vezes demissão, impostos mais caros, redução de salário quando não acontece o desemprego, né? E a segunda instituição financeira é o Banco Mundial, né? Que também tem como objetivo financiar, ela foi criada, né? A origem dessa instituição é financiar a reconstrução dos países, né, após a Segunda Guerra Mundial. Hoje ela tem esse nome de Banco Mundial, mas antes era BIRD, né? Chamava-se Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD. Então, o Banco Mundial ele tem 5 organizações. Então, o Banco Mundial ele reúne 5 organizações, como o BIRD, que é Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, a Associação Internacional de Desenvolvimento, IDA, Corporação Internacional de Financiamento, IFC, Centro Internacional para a Solução de Disputa de Investimento, ICSID, e Agência Multilateral de Garantias de Investimento, que é o MIGA. Então, o que o banco fez? Ele capitalizou e vendeu, né, títulos garantidos por seus membros. Então, para que você venha fazer parte do Banco Mundial, participar, né, é necessário, é obrigatório que você também seja membro do FMI, né? Então, a instituição ela conta com os mesmos 188 membros que pertencem ao FMI. Ele tem Assembleia de Governadores e Conselho de Diretores. E o mecanismo de voto também ele é proporcional. E não seria diferente, os Estados Unidos, ele tem o maior poder de voto nessas organizações, tá? E é o país, sem falar que foi o país que mais emprestou dinheiro para alavancar as economias da União da Europa Ocidental após a Segunda Guerra, por meio do Plano Marshall. Então, representando os Estados Unidos, foi a instituição que emprestou dinheiro para emprestar dinheiro para os países que participaram da Segunda Guerra Mundial no processo de reconstrução. E é o único membro
com direito de veto sobre as mudanças da estrutura da instituição. Então, pessoal, quando a gente ouve falar assim, os Estados Unidos decretou embargo econômico, por exemplo, sobre Cuba. Então, ai do país que for fazer transações comerciais com Cuba. Então, ele vai ser penalizado, porque ele vai precisar de empréstimo. E aí os Estados Unidos vão chegar e dizer, não empresta. E aí é complicado, né? Então, a sede das duas instituições fica em Washington. E o que acontece, pessoal? A pessoa que é dona de uma empresa, ela também pode emprestar dinheiro nessas duas instituições financeiras, só que ela não vai como pessoa física. Então, ela junto com o governo do país, ela vai lá e faz esse financiamento. Tá? E o Banco Mundial, pessoal, ele vem se dedicando a promover o desenvolvimento socioeconômico também nos países periféricos, através de investimentos em projetos de caráter ambientalista. E não seria diferente, né, pessoal? Porque a matéria-prima é retirada de onde? Do meio ambiente. Quem mais explora são os países desenvolvidos que precisam dessa matéria-prima para a fabricação de produtos com alta tecnologia. Então, é claro que nos países onde essa exploração de matéria-prima, o ambiente vai ser o quê? Danificado. E aí surge, né, esse banco para ajudar nessa recomposição. Então, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, viabilizado pela instituição em conjunto com o PNUMA, que é o Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUMA e PNUD. Então, esse programa é considerado o maior financiador público de projetos que visam melhorar o ambiente global. Então, ele vai oferecer linhas de crédito, linhas de financiamento a diversos países do mundo, entre eles, não seria diferente, o Brasil, onde nós temos um projeto aqui chamado ProBio 2, né, que é nacional de ações integradas entre o público e o privado para a biodiversidade. E aqui é liderado pelo Ministério do Meio Ambiente. E aqui nós temos uma imagem, né, de um projeto, né, feito também pelo financiamento, né, foi financiado pelo Banco Mundial, desse produtor, né, lá da Namíbia, que aprendeu novas técnicas agrícolas, como a criação de silos para armazenar os grãos colhidos. Então, isso também a instituição faz. Tá? Então, era isso que nós tínhamos para falar. Faça as atividades, beijo no coração de cada um e até mais.